Este mensaje que el Señor me llevó a transmitir aquí hoy é uma das mensagens mais raras que eu prego. es una de las mensajes más extrañas que yo predico. Porém, agora na parte da tarde, Porém, mas hoy en la tarde, eu fui realmente dirigido pelo Senhor para poder falar sobre isso. yo fui dirigido por Dios para poder predicar sobre esto. Eu não sei por qual motivo, Yo no sé por cuál motivo, mas algumas pessoas que estão aqui que precisam ouvir essa mensagem. mas hay personas que están en este lugar que necesitan escuchar este Alguns mensaje. para mudar o seu estado de vida, Algunos para cambiar su estado de vida, outros para não chegar a esse ponto. otros para no llegar a ese punto. Então ela pode servir de ressurreição Entonces ella puede servir de resurrección e ela também deve servir de alerta. y también puede servir de alerta. E nós vamos falar aqui nessa noite sobre a ira consequencial de Deus. Vamos a hablar esta noche sobre la ira consecuencial de Dios. E o teor do que você vai ouvir é sobre consequências dos atos. Y el tema que vas a escuchar es la consecuencia de los actos. No Salmo 39, no verso 11, En el Salmo 39, versículo 11, diz assim: dice así: é que eu tô ganhando tempo mesmo. puedes dejarlo. Como advertência aflige a humanidade por causa do seu pecado. Corróis como a traça o que o ser humano mais ama. Quão vazia é a vida da pessoa que não confia em ti. A ira consequencial, ou nós chamamos da ira da semeadura e da colheita. Nosotros llamamos la ira de la siembra y cosecha. E a doutrina da ira de Deus é uma doutrina muito importante na Bíblia. Y la doctrina, enseñanza de la ira de Dios es una muy importante en la Quando iglesia. nós falamos de ira de Deus, isso começa a soar um pouco estranho para muitos de nós. Y cuando hablamos de la ira de Dios suena algo extraño para nosotros. Porque nós pensamos que um atributo de Deus anula outro atributo. Porque pensamos que un atributo de Dios anula otro atributo. E um atributo de Deus não pode anular outro atributo. Y un atributo de Dios no puede anular otro atributo. O amor de Deus não pode anular a sua justiça. El amor de Dios no puede anular su justicia. Por exemplo, amor e juízo de Deus são dois lados da mesma moeda. Por lo menos un ejemplo, amor y justicia son dos lados de la misma moneda. A Bíblia Sagrada nos ensina a observar a importância desses dois atributos. La Biblia Sagrada nos enseña a ver la importancia de estos dos atributos. É necessário você entender que o amor de Deus é tão importante quanto o juízo tão importante quanto o amor. Es importante entender que el amor de Dios es tan importante como el juicio y viceversa. Eu vou pedir que o irmão coloque em português na tela Romanos capítulo 11, no verso 22. Yo le voy a pedir al hermano que ponga en portugués Romanos 14, 22. 11. 11 e 21. 11 y 21. 22, por 22, favor. na verdade. 22. Diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Repete esse texto, por favor. Repite ese texto, por favor. Por tanto, considere la bondad y la severidad de Dios. Você percebe que a Bíblia deixa claro que esses dois atributos devem ser considerados de igual modo. Tú ves que la Biblia deja claro que estos dos atributos deben ser considerados de Agora igual preste modo. atenção, considere a bondade e a severidade de Deus. Ahora ponga atención, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidade para aqueles que caíram, Severidad para aquellos que cayeron, mas bondade para com você, más bondad para contigo. desde que você permaneça na bondade dele. Desde que tú permanezcas en su voluntad. Do contrário, você também será cortado. De lo contrario, tú también serás cortado. Deus é um Deus de aliança. Dios es un Dios de alianzas. Deus ama todos, mas não aceita tudo. Dios ama a todos, mas no acepta todo. Ele aceita todos, mas não aceita tudo. Él acepta a todos, mas no acepta todo. Deus ama, mas não tolera. Dios ama, mas no tolera. O homem, quando ama, ele é tolerante. El hombre cuando ama, él es tolerante. Deus, quando ama, ele disciplina, ele corrige. Dios cuando ama, disciplina, corrige. Deus não é tolerante com o erro. Dios no es tolerante con el error. Agora preste atenção nisso. Ahora ponga atención en esto. Existem vários aspectos teológicos da ira de Deus. Existen varios aspectos teológicos de la ira de Dios. Nós temos uma ira que é chamada de ira eterna. Tenemos una ira que es llamada ira eterna, É também chamado de inferno. también llamado de infierno.
é a maneira com que Deus vai punir pessoas Es la manera con que Dios va a punir personas eternamente eternamente. por aquilo que Deus construiu elas destruírem, Por lo que Dios construyó, ellas lo destruyeron. por aquilo que Deus destruiu e elas construírem. Por aquello que Dios destruyó y ellas construyeron. Nós também temos uma ira chamada ira cataclísmica. Nosotros tenemos también una ira llamada ira cataclísmica. É quando Deus usa a natureza para expressar o seu sentimento. Es cuando Dios usa la naturaleza para expresar sus sentimientos. Isso acontece de várias formas. Esto sucede de varias maneras. E nós também temos uma ira chamada ira escatológica. Y también tenemos la ira escatológica. E quando você lê o livro do Apocalipse, você sabe como que funciona essa ira. Y cuando tú lees Apocalipsis, sabes cómo funciona esta ira. É lá no final dos tempos, na ocasião do retorno de Cristo, Allá al final de los tiempos, en el retorno de Cristo, quando Deus despejará a sua ira sobre todos os habitantes da terra por rejeitarem a sua palavra. cuando Dios soltará su ira sobre los habitantes de la tierra por haber rechazado su palabra, E a ira que nós vamos falar em questão nessa noite y la ira que vamos a hablar en esta noche é chamada a ira consequencial de Deus. es llamada la ira consecuencial de Dios. E como funciona essa ira de ¿Y Deus? cómo funciona esta ira de Dios? É Deus agindo com ira por aquilo que você planta de ruim em tempo presente. Es Dios actuando con ira en lo como tú plantas en el tiempo presente. A ira consequencial de Deus é Deus agindo no tempo. La ira consecuencial es Dios trabajando en el tiempo. O fato de você colher o que você planta de ruim El hecho de tú coger lo que tú plantas de malo é chamado na Bíblia de ira de Deus. es llamado en la Biblia de ira de Dios. De Deus o homem não zomba, isso é ira. A Dios el hombre no le engaña. Tudo que ele planta, ele colhe. Todo lo que él siembra, él cosecha. E isso fala do tempo presente. Eso nos habla del tiempo presente. É você viver um estilo de vida que trará o julgamento de Deus no seu tempo. Es tu vivir una vida que traerá el juicio de Dios en tu tiempo. Você está me entendendo? ¿Tú me estás entendiendo? E dentro da ira consequencial de Y Deus, dentro de la ira consecuencial de Dios, Deus age de três maneiras. Dios actúa de tres maneras. Escute isso e anote isso. Escucha y anótalo. Dentro da ira consequencial de Deus, Deus age de três maneiras. Él actúa de tres maneras. Primeira maneira, Primera manera, ele tira do pecador o que ele mais ama. él tira del pecador lo que él más ama. Segunda maneira, Segunda manera, ele expõe um pecador a uma humilhação pública. él expone al pecador a una humillación pública. Terceira maneira, Y tercera manera, ele permite que uma terrível maldição se instale na vida do pecador insistente. él permite que algo venga a explotar en la vida del pecador insistente. Agora veja bem, o juízo de Deus não virá sobre quem pecou. El juicio de Dios no vendrá sobre el que pecó. Eu vou dizer de novo, o juízo de Deus não virá sobre quem pecou. Yo voy a decirlo de nuevo, el juicio de Dios no vendrá sobre aquel que pecó. O juízo de Deus virá sobre quem está em pecado. El juicio vendrá sobre aquel que está en pecado. Deus não tem nada a ver com o seu passado. Dios no tiene nada a ver con tu pasado. Deus tem a ver com o seu presente e futuro. Dios importa con tu presente y futuro. Ele não se lembra do seu Él no passado. se acuerda de tu pasado. Mas se você cometeu um pecado no passado e continua cometendo, ele não é um pecado passado. Entonces si tú cometiste un pecado del pasado y lo sigues cometiendo, no es un pecado pasado. Ele continua sendo um pecado presente. Él continúa siendo un pecado Ele presente. é um pecado do tempo. Es el pecado del tiempo. E dentro dessas três características da ira consequencial de Deus, Y dentro de estas tres características de la ira consecuencial de Dios, nós vamos usar como exemplo um dos homens mais importantes de toda a Bíblia. y vamos a usar como ejemplo uno de los hombres más importantes de toda la Biblia. Um homem que é chamado de segundo coração de Deus, Un hombre que es llamado segundo el corazón de Dios, o rei Davi. el rey David. E o que eu amo na Bíblia Sagrada Y lo que yo amo en la Biblia é Sagrada, que ela não omite os erros nem dos santos. que no omite los errores ni de los santos. A Bíblia é tremenda. La Biblia es Se tremenda. você lê o Alcorão, Si tú lees el Alcorán, tudo é perfeito. todo es perfecto. Se você lê os livros de 5 pontos de budismo e qualquer outro livro, Si lees los libros del budismo o cualquier otro libro, tudo é perfeito. todo es perfecto. A Bíblia não é sobre perfeição. La Biblia no se trata de perfección, A Bíblia é sobre erros e es sobre acertos. errores y aciertos. Porque quase todos da Bíblia erraram muito. Porque casi todos en la Biblia se
equivocaron mucho, menos Jesus. menos Jesús. Então a Bíblia é sobre como as pessoas eram muito pecadoras. Entonces la Biblia era como las personas eran muy E elas pecadoras se encontraram depois do arrependimento. y ellas se encontraron después del arrepentimiento. Eu não gosto de pregadores super-homens. A mí no me gustan los predicadores O superhombres. profeta na Bíblia ele nunca diz ai de vocês. El profeta en la Biblia nunca dijo, ay de ustedes. Ele sempre disse ai de Él nós. siempre dijo, ay de nosotros. O profeta não se exclui, ele se inclui. El profeta no se excluye, él se Porque ele incluye. faz parte da sua mensagem. Porque él hace parte de su propio mensaje. Portanto, em primeiro lugar, Por tanto, en primer lugar, quase todos nós conhecemos a história de Davi. casi todos nosotros conocemos la historia de David. Davi conheceu Betseba, David conoció a Betseba, achou Betseba muito linda, la vio muy hermosa, viu Betseba tomando banho la vio tomando baño e se apaixonou por Betseba. y se apasionó por Betseba. E agora ele começa um processo de destruir a vida de Betseba. Ahora él empieza un proceso de destruir la vida de E Betseba. ele usa toda a sua influência de rei para usar Betseba. Ahora él va a usar su influencia de rey para usar a Betseba. E nenhuma mulher naquela época podia dizer não ao rei, mesmo em contragosto do seu marido. Ninguna mujer podía decir no al rey mismo, sea la voluntad contraria del marido. Então ele manda buscar Betseba. Entonces manda a buscar a Betseba, Ele faz sexo com Betseba. hace sexo con Betseba. E veja bem, depois de 9 meses vem o resultado. Mira, después de 9 meses viene el resultado. Não tem como você consertar o seu pecado. No tienes como arreglar tu pecado. Nenhum de nós tem poder para arrumar a nossa vida. Nosotros no tenemos el poder para arreglar nuestra Às vida. vezes as pessoas entram no meu escritório dizendo, pastor, eu estou tentando arrumar a minha vida. La gente a veces entra a la oficina y dice, pastor, estoy intentando arreglar mi vida. Eu digo para ela, então pare agora mesmo de tentar. Entonces le digo, deja de intentarlo. Toda vez que você tentar consertar a sua vida, você vai piorar. Toda vez que intentes arreglar tu vida, la vas a empeorar. A Bíblia Sagrada diz que aquele que tentar salvar a sua vida vai fazer é perder a sua vida. La Biblia Sagrada dice que aquel que intente salvar su vida la Você não perderá. tem poder de consertar a Tú sua no vida. tienes poder de arreglar tu vida. Você só tem poder de piorar as coisas. Tú tienes poder de empeorar las cosas. Mas Deus pode consertar a Mas nossa Dios vida. puede arreglarla. A Bíblia diz que é Ele que faz a ferida e é Ele que sara a ferida. La Biblia dice que Él hace la herida y Él sana la herida. Nós não temos poder de consertar nenhuma ferida. No tenemos poder de sanar ninguna herida. Mas esses textos são tremendos. Mas estos textos son tremendos. Porque depois de Davi fazer sexo com Betseba Porque después de David hacer sexo con Betseba e descobrir que Betseba estava no início da sua gravidez, y descubrir que Betseba estaba en el inicio de su embarazo, ainda não tinha aparecido a barriga. todavía no le había aparecido la barriga. Ele manda o marido de Betseba vir para a cidade. Él manda al marido de Betseba a venir a la ciudad. E ele aconselha o marido a se descansar em casa. Y él aconseja al marido a descansar en E é casa. claro, o marido estava há algum tempo já no campo de batalha. El marido estaba algún tiempo en el campo de batalla. Então Davi tinha certeza que se Urias voltasse para casa, ele iria fazer sexo com a sua esposa. Y David tenía la seguridad que si su marido regresaba a casa, él iba a tener relaciones con su esposa. Mas Deus não deixou Urias ir para casa consertar o pecado de Davi. Mas Dios no dejó que Urias vaya a casa a arreglar el pecado de David. Qual é o homem que não gostaria de, em primeiro lugar, rever a sua família depois de muito tempo? ¿Cuál es el hombre que no le gustaría, después de mucho tiempo, volver a ver a su familia? Mas Urias disse, como eu posso ir para casa, Mas Urias dijo, ¿cómo yo puedo ir para casa? sabendo que os meus companheiros e a arca do Senhor está no relento? Sabiendo que mis compañeros y el arca de Dios están en el campo de batalla. Então ali mesmo na porta do quarto de Davi ele se acampou. Entonces ahí mismo en la puerta del cuarto de David, él acampó. E eu fico imaginando Urias pensando, o que o rei realmente quer de mim? Y yo me imagino Urias pensando, ¿qué realmente este rey quiere de E mí? esse homem era tão fiel que ele venceu a dor e a saudade de rever a esposa. Él era tan fiel que venció el dolor, la nostalgia de volver a ver a su esposa. E quando Davi percebeu que ele não ia conseguir fazer Urias consertar o seu pecado, Cuando David se dio cuenta que no podía hacer que Urias arregle el pecado de él, ele tramou contra a vida de Urias. él se puso bravo. Eu tenho vontade de dar uns cascudos em Davi, Yo tengo ganas de darle un coscacho a David, mas eu não posso fazer isso mais, mas no puedo hacerlo más. porque ele é um homem consertado por Deus. Mas porque es un hombre que ya fue arreglado por Ele Dios. é um homem reparado. Es un hombre reparado. Então ele é outro homem. Entonces él es otro Ele é um hombre. santo homem hoje. Él es un hombre santo hoy. Mas o rei Davi
Davi, Mas el rey David, o grande rei Davi, el gran rey David, agora ele trama contra a vida de Urias. ahora él va a poner una emboscada en contra de la vida de E Urias. ele dá um jeito de fazer Urias morrer. Y él se las ingenia de hacer que Urias muera. E Urias morre em batalha. Y Urias muere en un campo de Uma batalla. trama novelística de Davi. Una trama de una novela de David. E agora Davi, sem nenhuma culpa, Y ahora David sin ninguna está culpa completamente cego de paixão e de amor por Betseba. estaba completamente ciego de pasión y amor por Betseba. Eu já percebi Yo ya entendí que quando homens começam a sair do propósito de Deus, que cuando los hombres empiezan a salir del propósito de Dios, a primeira arma la primera do arma meu pastor, o pastor Eddie Hilbert, que mi pastor, el pastor Avery Hilbert, ele diz que o homem de Deus tem que tomar cuidado com 3 tipos de barra. él me dice que el hombre de Dios tiene que tener cuidado con 3 tipos de barras, Barra de saia, con con faldas, barra de ouro con el oro e São João da Barra. y San Juan de la barra, É bebida. la bebida, el alcohol. E Davi não tomou cuidado com esses 3 tipos de barra. Y David no tomó cuidado con esas 3 cosas. E normalmente quando o homem está cego na sua mente, Y normalmente cuando el hombre está ciego en su mente, Satanás tem as mulheres certas para escravizar a mente e a alma deles. Satanás tiene las mujeres correctas para aclarar su mente y el alma de ellos. E Davi agora está preso, apaixonado por Ahora Betseba. David está preso y apasionado por Betseba. E a Bíblia nos ensina que Davi agora escreve 3 salmos mostrando como ele se sentia depois de matar Urias. David ahora escribe 3 salmos según la Biblia de cómo se sentía después de matar a Urias. Os salmos 51, 52 e El 53. Salmo 51, 52 y 53. Davi fala de dores dos ossos. David habla de dolor en los huesos. Davi fala de problemas estomacais. David habla de problemas en el estómago. Ele fala que o meu pecado está sempre diante de mim. Él dice, mi pecado está delante de mí. E agora olha que coisa diabólica que Davi faz. Ahora mira qué cosa diabólica que David hace. Ele pega Betseba e leva para o palácio já com a barriga à mostra. Él coge a Betseba, la lleva al palacio ya mostrando su E as barriga. pessoas começam a elogiar a atitude de Davi. Y las personas empiezan a elogiar la actitud de David. E elas dizem, veja que coisa linda que o rei fez. Ellos dicen, mira qué cosa linda que el rey hizo. Ele pegou a esposa de Urias e o filho de Urias e levou para dentro do palácio para Él cuidar. tomó el hijo de Urias y la esposa de Urias para llevarlo al palacio a cuidarlos. Mas quando chega a esse ponto, Mas cuando llega este punto, Deus levanta um personagem. Dios levanta un personaje. Ele é chamado na Bíblia de perturbador. Él es llamado en la Biblia de perturbador. As pessoas não gostam muito desse personagem. A las personas no les gusta este personaje. Nenhum profeta tem finalidade nenhuma Ningún profeta tiene ninguna finalidad se as coisas na vida de alguém ou de algumas pessoas não andam bem. si las cosas en la vida de algunas personas no andan bien. Profetas não servem em tempo de avivamento. Profetas no sirven en tiempo de avivamiento. Eles ficam escondidos, Deus esconde eles para tempos de impiedade. Dios los esconde para el tiempo de la impiedad. Evangelista não resolve problemas espirituais. Evangelista no resuelve los problemas espirituales. O evangelista ele confronta pecados. El evangelista confronta pecados. O profeta confronta pessoas. El profeta confronta personas. Mas todo profeta vive escondido para tempos de impiedade. Mas todo profeta vive escondido para tiempos de impiedad. Então eles têm as suas cavernas. Entonces ellos tienen sus cavernas. E a Bíblia chama profeta de Y la perturbadores. Biblia lo llama a los profetas de perturbadores. Porque na hora que o profeta aparece, Porque en la hora que el profeta se aparece, ele nos tira de uma zona confortável. él nos tira de la zona de confort. Ele nos tira de um momento em que você pensa que está tudo bem. Él nos saca de la zona que parece todo bien. Normalmente eles não são agradáveis. Normalmente no son agradables. E sai um perturbador do buraco. Y sale el perturbador del hueco. E vai confrontar Davi. Y va a confrontar a David. Ele não tem medo de morrer. Él no tiene miedo de morir. Ele poderia perder a sua cabeça falando daquele jeito com o rei. Él podría perder su cabeza hablando de aquella manera con el Mas rey. ele não teme. Mas él no teme. Porque aquele que teme a Deus Porque aquel que teme a
Davi. Y le cuenta una historia a Ele David. disse: Davi, eu estou com um problema para resolver. Le dijo, David, tengo un problema para A resolver. história é a seguinte: La historia es la siguiente. um homem tem muitas cabras, ovelhas. Un hombre tiene muchas ovejas E o outro homem pobre só tem uma ovelhinha. y el hombre pobre solo tiene una ovejita. Mas o homem rico vai lá e toma a única ovelhinha do homem pobre e mata o homem Mas el pobre. hombre rico toma la única oveja del hombre pobre y la mata. E Davi diz: quem é esse homem? Y David dijo, ¿quién es este hombre? E traga ele aqui que ele tem que ser morto. Trae lo que tiene que ser muerto. Nessa hora eu percebo En esta hora yo entiendo que todo adúltero tem uma sentença de morte cravada sobre si. que todo adúltero tiene una sentencia de muerte clavada sobre sí. Todo adúltero tem uma placa espiritual no seu peito dizendo: eu tenho que morrer. Todo adúltero tiene una placa, un ser espiritual diciendo, yo tengo que morir. E Davi não percebe que Natan está falando Y dele. David no entiende que están hablando del mismo. E agora olha a coragem desse profeta. Ahora mira el coraje de este profeta. Ele disse: Davi, este homem é você. Le dijo, David, este hombre eres tú. Mas agora você começa a perceber a diferença entre Davi e Saul, Ahora tú vas a ver la diferencia entre David y Saúl, entre Judas e Pedro. entre Judas y Pedro. Judas e Pedro foram traidores. Judas y Pedro fueron traidores. Pedro traiu tal como Judas. Pedro traicionó. Está no valor. El poder no está en el valor. O poder está em como você entende a importância do momento. El poder está como tú entiendes la importancia Escute del bem, momento. Deus nunca quis e nem quer a sua oferta. Dios nunca quiso ni quiere su ofrenda. Deus nunca quis e nem quer o seu dízimo. Dios nunca lo quiso y lo quiere, su diezmo. Deus quer o ofertante Dios quiere el que ofrenda, la persona, e o dizimista. y el diezmista. Olha o que ele disse para Caim: Caim, por que você se entristeceu? Y mira lo que le dice a Caín, Caín, porque cayó tu semblante. Faça direito. Haz las cosas bien hechas. Mas você é um ofertante, Mas tú eres una persona que você é ofrenda. um dizimista. Tú eres un diezmista. Então é você que Deus quer. Entonces eres tú que Dios É quiere. a atitude. Es tu actitud. A atitude não revela nada. La actitud no revela nada. Você revela a atitude. Tú revelas la actitud. Portanto, esse é o minuto, esse é o momento Entonces este es el momento em que você vai mostrar o seu interior. en que tú vas a mostrar tu Qual é o interior. nível de honra que está dentro de você? ¿Cuál es el nivel de honra que está dentro de O que ti? você tem honrado mais? Lo que tú has honrado más. Eu quero que você segure a melhor oferta. E quando você vier à frente, Yo quiero que tomes la mejor ofrenda y cuando vengas al frente, você vai dizer o nome de um milagre. tú vas a decir el nombre de un Quando você milagro. colocar o seu envelope aqui, você vai dizer o nome do milagre. Cuando pongas el sobre aquí, tú vas a decir el nombre del milagro. Eu creio que Deus fará isso. Y yo creo que Dios lo hará. Eu quero orar agora. Yo quiero orar por esto. Levanta a sua oferta. Levanta tu ofrenda. Levanta a oferta na mão Levanta la esquerda. ofrenda, la mano Na mão izquierda. esquerda, a riqueza com honra. La mano izquierda, la riqueza con honra. Levanta a oferta na mão esquerda. Levante la mano izquierda. Bem alto. Bien Diga: alto. Senhor Jesus, Diga, Señor Jesús, eu coloco aqui yo pongo aquí a minha oferta. mi ofrenda. Eu coloco aqui Yo coloco o aquí que eu tenho de melhor. lo que tengo de mejor. Senhor Jesus, Señor Jesús, eu quero te honrar. yo quiero Agora honrarte. deixa eu orar. Pai, eu oro por todas as pessoas que vão ofertar, que elas sejam prósperas e receba o milagre na vida delas, Pai. Padre, oro por las personas que van a ofrendar, que ellas sean prósperas y reciban el milagro en el nombre de Jesús. Amén. Venga a ofrendar. Amén. Venga a ofrendar, por favor. Aleluia. Só aqui avisando, tem a máquina do cartão de crédito, você pode ofertar. Solo para Tem uma avisar, série de situações que você pode ofertar, tá bem? tenemos la máquina para poder ofrendar Eu fui también. pego de surpresa aqui, que a minha bolsa ficou lá em cima. A mí me tomaron de sorpresa porque mi bolso quedó encima. Ô, irmão, põe lá para mim, lá para eu ofertar. Tá bem? Enquanto você prepara a sua oferta, vai abrindo a sua Bíblia em Salmos 39, no verso 11. En cuanto preparas tu ofrenda, abre tu Biblia en el Salmo 39, versículo 11. Mas prepara a sua oferta de honra nessa Mas noite. prepara tu ofrenda de honra en esta noche.
da Bíblia, eu vou ler só em português. E você no telão põe o texto em espanhol, tá bem? Porque aí ele não precisa repetir e a gente lê também. Enquanto os irmãos ofertam, Enquanto los hermanos ofrendan, Salmos 39, no verso 11. Os irmãos também podem trazer o Salmos dízimo. 39, versículo Você que 11. tem o seu dízimo pode trazer também. Tú que tienes tu diezmo puedes traerlo también. Aleluia. Mais alguém quer ofertar? Tem mais irmãos aí? ¿Hay alguien más que quiere ofrendar? ¿Hay más hermanos por ahí? Temos a palavra de Deus. Para poder leer la palabra del Señor. No Salmos 39, no versículo 11. En el Salmos 39, versículo 11. Agora escute bem o que eu vou falar enquanto os irmãos terminam aí o momento da oferta. Escuchen lo que voy a decir mientras los hermanos terminan de ofrendar. Essa mensagem que o Senhor me levou a transmitir aqui hoje Este mensaje que el Señor me llevó a transmitir aquí hoy é uma das mensagens mais raras que eu prego. es una de las mensajes más extrañas que yo predico. Porém, agora na parte da tarde, Porém, mas hoy en la tarde, eu fui realmente dirigido pelo Senhor para poder falar sobre isso. yo fui dirigido por Dios para poder predicar sobre esto. Eu não sei por qual motivo, Yo no sé por cuál motivo, mas algumas pessoas estão aqui que precisam ouvir essa mensagem. mas hay personas que están en este lugar que necesitan escuchar este mensaje. Alguns para mudar o seu estado de vida, Algunos para cambiar su estado de vida, outros para não chegar a esse ponto. otros para no llegar a ese punto. Então ela pode servir de ressurreição Entonces ella puede servir de resurrección e ela também deve servir de alerta. y también puede servir de alerta.
E nós vamos falar aqui nessa noite sobre a ira consequencial de Deus. Vamos a hablar esta noche sobre la ira consecuencial de Dios. E o teor do que você vai ouvir é sobre consequências dos atos. Y el tema que vas a escuchar es la consecuencia de los actos. No Salmo 39, no verso 11, En el Salmo 39, versículo 11, diz assim: dice así: é que eu tô ganhando tempo mesmo. puedes dejarlo. Como advertência, aflige a humanidade por causa do seu pecado. Corróis como a traça o que o ser humano mais ama. Quão vazia é a vida da pessoa que não confia em ti. A ira consequencial, ou nós chamamos da ira da semeadura e da colheita. Nosotros llamamos la ira de la siembra y cosecha. E a doutrina da ira de Deus é uma doutrina muito importante na Bíblia. Y la doctrina, enseñanza de la ira de Dios es una muy importante en la Quando iglesia. nós falamos de ira de Deus, isso começa a soar um pouco estranho para muitos de nós. Y cuando hablamos de la ira de Dios suena algo extraño para nosotros. Porque nós pensamos que um atributo de Deus anula outro atributo. Porque pensamos que un atributo de Dios anula otro atributo. E um atributo de Deus não pode anular outro atributo. Y un atributo de Dios no puede anular otro atributo. O amor de Deus não pode anular a sua justiça. El amor de Dios no puede anular su justicia. Por exemplo, amor e juízo de Deus são dois lados da mesma moeda. Por lo menos un ejemplo, amor y justicia son dos lados de la misma moneda. A Bíblia Sagrada nos ensina a observar a importância desses dois atributos. La Biblia Sagrada nos enseña a ver la importancia de estos dos atributos. É necessário você entender que o amor de Deus é tão importante quanto o juízo tão importante quanto o amor. Es importante entender que el amor de Dios es tan importante como el juicio y viceversa. Eu vou pedir que o irmão coloque em português na tela Romanos capítulo 11, no verso 22. Yo le voy a pedir al hermano que ponga en portugués Romanos 14, 22. 11 e 21. 11 y 21. É 22, por 22, favor. na verdade. 22. Diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Repete esse texto, por favor. Repite ese texto, por favor. Por tanto, considere la bondad y la severidad de Dios. Você percebe que a Bíblia deixa claro que esses dois atributos devem ser considerados de igual modo. Tú ves que la Biblia deja claro que estos dos atributos deben ser considerados de Agora igual preste modo. atenção, considere a bondade e a severidade de Deus. Ahora ponga atención, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidade para aqueles que caíram, Severidad para aquellos que cayeron, mas bondade para com você, más bondad para contigo, desde que você permaneça na bondade dele. desde que tú permanezcas en su voluntad. Do contrário, você também será cortado. De lo contrario, tú también serás cortado. Deus é um Deus de aliança. Dios es un Dios de alianzas. Deus ama a todos, mas não aceita tudo. Dios ama a todos, mas no acepta todo. Ele aceita todos, mas não aceita tudo. Él acepta a todos, mas no acepta todo. Deus ama, mas não tolera. Dios ama, mas no tolera. O homem, quando ama, ele é tolerante. El hombre cuando ama, él es tolerante. Deus, quando ama, ele disciplina, ele corrige. Dios cuando ama, disciplina, corrige. Deus não é tolerante com o erro. Dios no es tolerante con el error. Agora preste atenção nisso. Ahora ponga atención en esto. Existem vários aspectos teológicos da ira de Deus. Existen varios aspectos teológicos de la ira de Dios. Nós temos uma ira que é chamada de ira eterna. Tenemos una ira que es llamada ira eterna, É também chamado de inferno. también llamado de infierno. É a maneira com que Deus vai punir pessoas Es la manera con que Dios va a punir personas eternamente eternamente. por aquilo que Deus construiu, elas destruírem. Por lo que Dios construyó, ellas lo destruyeron. Por aquilo que Deus destruiu e elas construírem. Por aquello que Dios destruyó y ellas construyeron. Nós também temos uma ira chamada ira cataclísmica. Nosotros tenemos también una ira llamada ira É cataclísmica. quando Deus usa a natureza para expressar o seu sentimento. Es cuando Dios usa la naturaleza para expresar sus sentimientos. Isso acontece de várias formas. Esto sucede de varias maneras. E nós também temos uma ira chamada ira escatológica.
escatológica. Y también tenemos la ira escatológica. E quando você lê o livro do Apocalipse, você sabe como que funciona essa ira. Y cuando tú lees Apocalipsis, sabes cómo funciona esta ira. É lá no final dos tempos, na ocasião do retorno de Cristo, Allá al final de los tiempos, en el retorno de Cristo, quando Deus despejará sua ira sobre todos os habitantes da terra por rejeitarem a sua palavra. cuando Dios soltará su ira sobre los habitantes de la tierra por haber rechazado su palabra, E a ira que nós vamos falar em questão nessa noite y la ira que vamos a hablar en esta noche é chamada a ira consequencial de Deus. es llamada la ira consecuencial de Dios. E como funciona essa ira de Deus? ¿Y cómo funciona esta ira de Dios? É Deus agindo com ira por aquilo que você planta de ruim em tempo presente. Es Dios actuando con ira en lo como tú plantas en el tiempo presente. A ira consequencial de Deus é Deus agindo no tempo. La ira consecuencial es Dios trabajando en el tiempo. O fato de você colher o que você planta de ruim El hecho de tú coger lo que tú plantas de malo é chamado na Bíblia de ira de Deus. es llamado en la Biblia de ira de Dios. De Deus o homem não zomba, isso é ira. A Dios el hombre no le engaña. Tudo que ele planta, ele colhe. Todo lo que él siembra, él cosecha. E isso fala no tempo presente. Eso nos habla del tiempo presente. É você viver um estilo de vida que trará o julgamento de Deus no seu tempo. Es tu vivir una vida que traerá el juicio de Dios en tu tiempo. Você está me entendendo? ¿Tú me estás entendiendo? E dentro da ira consequencial de Y Deus, dentro de la ira consecuencial de Dios, Deus age de três maneiras. Dios actúa de tres maneras. Escute isso e anote isso. Escucha y anótalo. Dentro da ira consequencial de Deus, Deus age de três maneiras. Él actúa de tres maneras. Primeira maneira, Primera manera, ele tira do pecador o que ele mais ama. él tira del pecador lo que él más ama. Segunda maneira, Segunda manera, ele expõe um pecador a uma humilhação pública. él expone al pecador a una humillación pública. Terceira maneira, Y tercera manera, ele permite que uma terrível maldição se instale na vida do pecador insistente. él permite que algo venga a explotar en la vida del pecador insistente. Agora veja bem, o juízo de Deus não virá sobre quem pecou. El juicio de Dios no vendrá sobre el que pecó. Eu vou dizer de novo, o juízo de Deus não virá sobre quem pecou. Yo voy a decirlo de nuevo, el juicio de Dios no vendrá sobre aquel que pecó. O juízo de Deus virá sobre quem está em pecado. El juicio vendrá sobre aquel que está en pecado. Deus não tem nada a ver com o seu passado. Dios no tiene nada a ver con tu pasado. Deus tem a ver com o seu presente e futuro. Dios importa con tu presente y futuro. Ele não se lembra do seu Él no passado. se acuerda de tu pasado. Mas se você cometeu um pecado no passado e continua cometendo, ele não é um pecado passado. Entonces si tú cometiste un pecado del pasado y lo sigues cometiendo, no es un pecado pasado. Ele continua a ser um pecado presente. Él continúa siendo un pecado Ele presente. é um pecado do tempo. Es el pecado del tiempo. E dentro dessas três características da ira consequencial de Deus, Y dentro de estas tres características de la ira consecuencial de Dios, nós vamos usar como exemplo um dos homens mais importantes de toda a Bíblia. y vamos a usar como ejemplo uno de los hombres más importantes de toda la Biblia. Um homem que é chamado de segundo coração de Deus, Un hombre que es llamado segundo el corazón de Dios, o rei Davi. el rey David. E o que eu amo na Bíblia Sagrada Y lo que yo amo en la Biblia é Sagrada, que ela não omite os erros nem dos santos. que no omite los errores ni de los santos. A Bíblia é tremenda. La Biblia es Se tremenda. você lê o Alcorão, Si tú lees el Alcorán, tudo é perfeito. todo es perfecto. Se você lê os livros de 5 pontos de budismo e qualquer outro livro, Si lees los libros del budismo o cualquier otro libro, tudo é perfeito. todo es perfecto. A Bíblia não é sobre perfeição. La Biblia no se trata de perfección, A Bíblia é sobre erros e es sobre acertos. errores y aciertos. Porque quase todos da Bíblia erraram muito, Porque casi todos en la Biblia se equivocaron mucho, menos Jesus. menos Jesús. Então a Bíblia é sobre como as pessoas eram muito pecadoras. Entonces la Biblia era como las personas eran muy E elas pecadoras se encontraram depois do arrependimento. y ellas se encontraron después del arrepentimiento. Eu não gosto de pregadores super-homens. A mí no me gustan los predicadores O superhombres. profeta na Bíblia ele nunca diz ai de vocês. El profeta en la Biblia nunca dijo, ay de ustedes. Ele sempre disse ai de Él nós. siempre dijo, ay de nosotros. O profeta não se exclui, ele se inclui. El profeta no se excluye, él se Porque ele incluye. faz parte da sua mensagem. Porque él hace parte de su propio mensaje. Portanto, em primeiro lugar, Por tanto, en primer lugar, quase todos nós conhecemos a história de Davi. casi todos nosotros
nosotros conocemos la historia de David. Davi conheceu Betseba, David conoció a Betseba, achou Betseba muito linda, la vio muy hermosa, viu Betseba tomando banho la vio tomando baño e se apaixonou por Betseba. y se apasionó por Betseba. E agora ele começa um processo de destruir a vida de Betseba. Ahora él empieza un proceso de destruir la vida de E Betseba. ele usa toda a sua influência de rei para usar Betseba. Ahora él va a usar su influencia de rey para usar a Betseba. E nenhuma mulher naquela época podia dizer não ao rei, mesmo em contragosto do seu marido. Ninguna mujer podía decir no al rey mismo, sea la voluntad contraria del marido. Então ele manda buscar Betseba. Entonces manda a buscar a Betseba, Ele faz sexo com Betseba. hace sexo con Betseba. E veja bem, depois de 9 meses vem o resultado. Mira, después de 9 meses viene el resultado. Não tem como você consertar o seu pecado. No tienes como arreglar tu pecado. Nenhum de nós tem poder para arrumar a nossa vida. Nosotros no tenemos el poder para arreglar nuestra Às vida. vezes as pessoas entram no meu escritório dizendo, pastor, eu estou tentando arrumar a minha vida. La gente a veces entra a la oficina y dice, pastor, estoy intentando arreglar mi vida. Eu digo para ela, então pare agora mesmo de tentar. Entonces le digo, deja de intentarlo. Toda vez que você tentar consertar a sua vida, você vai piorar. Toda vez que intentes arreglar tu vida, la vas a empeorar. A Bíblia Sagrada diz que aquele que tentar salvar a sua vida vai fazer é perder a sua vida. La Biblia Sagrada dice que aquel que intente salvar su vida, la Você não perderá. tem poder de consertar a Tú sua no vida. tienes poder de arreglar tu vida. Você só tem poder de piorar as coisas. Tú tienes poder de empeorar las cosas. Mas Deus pode consertar a Mas nossa Dios vida. puede arreglarla. A Bíblia diz que é Ele que faz a ferida e é Ele que sara a ferida. La Biblia dice que Él hace la herida y Él sana la herida. Nós não temos poder de consertar nenhuma ferida. No tenemos poder de sanar ninguna herida. Mas esses textos são tremendos. Mas estos textos son tremendos. Porque depois de Davi fazer sexo com Betseba Porque después de David hacer sexo con Betseba e descobrir que Betseba estava no início da sua gravidez, y descubrir que Betseba estaba al inicio de su embarazo, ainda não tinha aparecido a barriga. todavía no le había aparecido la barriga. Ele manda o marido de Betseba vir para a cidade. Él manda al marido de Betseba a venir a la ciudad. E ele aconselha o marido a se descansar em casa. Y él aconseja al marido a descansar en E é casa. claro, o marido estava há algum tempo já no campo de batalha. El marido estaba algún tiempo en el campo de batalla. Então Davi tinha certeza que se Urias voltasse para casa, ele iria fazer sexo com a sua esposa. Y David tenía la seguridad que si su marido regresaba a casa, él iba a tener relaciones con su esposa. Mas Deus não deixou Urias ir para casa consertar o pecado de Davi. Mas Dios no dejó que Urias vaya a casa a arreglar el pecado de David. Qual é o homem que não gostaria de, em primeiro lugar, rever a sua família depois de muito tempo? ¿Cuál es el hombre que no le gustaría, después de mucho tiempo, volver a ver a su familia? Mas Urias disse, como eu posso ir para casa, Mas Urias dijo, ¿cómo yo puedo ir para casa? sabendo que os meus companheiros e a arca do Senhor está no relento? Sabiendo que mis compañeros y el arca de Dios están en el campo de batalla. Então ali mesmo na porta do quarto de Davi ele se acampou. Entonces ahí mismo, en la puerta del cuarto de David, él acampó. E eu fico imaginando Urias pensando, o que o rei realmente quer de mim? Y yo me imagino Urias pensando, ¿qué realmente este rey quiere de E mí? esse homem era tão fiel que ele venceu a dor e a saudade de rever a esposa. Él era tan fiel que venció el dolor, la nostalgia de volver a ver a su esposa. E quando Davi percebeu que ele não ia conseguir fazer Urias consertar o seu pecado, Cuando David se dio cuenta que no podía hacer que Urias arregle el pecado de él, ele tramou contra a vida de Urias. él se puso bravo. Eu tenho vontade de dar uns cascudos em Davi, Yo tengo ganas de darle un coscacho a David, mas eu não posso fazer isso mais, mas no puedo hacerlo más. porque ele é um homem consertado por Deus. Mas porque es un hombre que ya fue arreglado por Ele Dios. é um homem reparado, Es un hombre reparado. então ele é outro homem. Entonces él es otro Ele é um hombre. santo homem hoje. Él es un hombre santo hoy. Mas o rei Davi, Mas el rey David, o grande rei el Davi, gran rey David, agora ele trama contra a vida de Urias. ahora él va a poner una emboscada en contra de la vida de E Urias. ele dá um jeito de fazer Urias morrer. Y él se las ingenia de hacer que Urias muera. E Urias morre em batalha. Y Urias muere en un campo de batalla. Uma trama novelística de Davi. Una trama de una novela de David. E agora Davi, sem nenhuma culpa, Y ahora David sin ninguna está culpa completamente cego de paixão e de amor por Betseba. estaba completamente ciego de pasión y amor por Betseba. Eu já percebi Yo ya entendí que quando homens começam a sair do propósito de Deus, que cuando los hombres empiezan a salir del propósito de Dios, a primeira arma la primera do arma meu pastor, o
mi pastor, el pastor Abel Heber, ele diz que o homem de Deus tem que tomar cuidado com 3 tipos de barra. él me dice que el hombre de Dios tiene que tener cuidado con 3 tipos de barras. Barra de saia, Con con faldas, barra de ouro con el oro e São João da Barra. y San Juan de la barra, É bebida. la bebida, el alcohol. E Davi não tomou cuidado com esses 3 tipos de barra. Y David no tomó cuidado con esas 3 cosas. E normalmente quando o homem está cego na sua Y mente, normalmente cuando el hombre está ciego en su mente, Satanás tem as mulheres certas para escravizar a mente e a alma deles. Satanás tiene las mujeres correctas para aclarar su mente y el alma de ellos. E Davi agora está preso, apaixonado por Betseba. Ahora David está preso y apasionado por Betseba. E a Bíblia nos ensina que Davi agora escreve 3 salmos mostrando como ele se sentia depois de matar Urias. David ahora escribe 3 salmos según la Biblia de cómo se sentía después de matar a Urias. Os Salmos 51, 52 e El 53. Salmo 51, 52 y 53. Davi fala de dores dos ossos. David habla de dolor en los huesos. Davi fala de problemas estomacais. David habla de problemas en el estómago. Ele fala que o meu pecado está sempre diante de mim. Él dice, mi pecado está delante de mí. E agora olha que coisa diabólica que Davi faz. Ahora mira qué cosa diabólica que David hace. Ele pega Betseba e leva para o palácio já com a barriga à mostra. Él coge a Betseba, la lleva al palacio ya mostrando su E as barriga. pessoas começam a elogiar a atitude de Y Davi. las personas empiezan a elogiar la actitud de David. Elas dizem, veja que coisa linda que o rei fez. Ellos dicen, mira qué cosa linda que el rey hizo. Ele pegou a esposa de Urias e o filho de Urias e levou para dentro do palácio para Él cuidar. tomó el hijo de Urias y la esposa de Urias para llevarlo al palacio a cuidarlos. Mas quando chega a esse ponto, Mas cuando llega este punto, Deus levanta um personagem. Dios levanta un personaje. Ele é chamado na Bíblia de perturbador. Él es llamado en la Biblia de perturbador. As pessoas não gostam muito desse personagem. A las personas no les gusta este personaje. Nenhum profeta tem finalidade nenhuma Ningún profeta tiene ninguna finalidad se as coisas na vida de alguém ou de algumas pessoas não andam bem. si las cosas en la vida de algunas personas no andan bien. Profetas não servem em tempo de avivamento. Profetas no sirven en tiempo de avivamiento. Eles ficam escondidos, Deus esconde eles para tempos de impiedade. Dios los esconde para el tiempo de la impiedad. Evangelista não resolve problemas espirituais. Evangelista no resuelve los problemas espirituales. O evangelista ele confronta pecados. El evangelista confronta pecados. O profeta confronta pessoas. El profeta confronta personas. Mas todo profeta vive escondido para tempos de impiedade. Mas todo profeta vive escondido para tiempos de impiedad. Então eles têm as suas cavernas. Entonces ellos tienen sus cavernas. E a Bíblia chama profeta de Y la perturbadores. Biblia lo llama a los profetas de perturbadores. Porque na hora que o profeta aparece, Porque en la hora que el profeta se aparece, ele nos tira de uma zona confortável. él nos tira de la zona de confort. Ele nos tira de um momento em que você pensa em que está tudo bem. Él nos saca de la zona que parece todo bien. Normalmente eles não são agradáveis. Normalmente no son agradables. E sai um perturbador do buraco. Y sale el perturbador del hueco. E vai confrontar Davi. Y va a confrontar a David. Ele não tem medo de morrer. Él no tiene miedo de morir. Ele poderia perder a sua cabeça falando daquele jeito com o rei. Él podría perder su cabeza hablando de aquella manera con el Mas rey. ele não teme. Mas él no teme. Porque aquele que teme a Deus Porque aquel que teme a Dios não teme a homem. no le teme al hombre. Escute o que eu vou te dizer sobre essas coisas. Escucha lo que te voy a decir sobre estas cosas. Avivamento não é encher igrejas. Avivamiento no es llenar la iglesia. Avivamento não se trata de igrejas cheias. No se trata de iglesias llenas. Avivamento se trata de pessoas cheias. Avivamiento se trata de personas. Avivamento não é encher igrejas. Avivamiento es llenar la iglesia. Avivamento é encher pessoas. Avivamiento es llenar las personas. Então o profeta tem a função. Entonces el profeta tiene la Ele función. sempre vem antes do reino. Él siempre viene antes del reino. Ele sempre vem antes do avivamento. Él siempre viene antes del avivamiento. João Batista antecipou o avivamento. Juan Bautista anticipó el avivamiento. Quando Deus quer mudar uma ótica em uma nação, Cuando Dios quiere cambiar la óptica en una Ele nación, leva essa nação a se prostrar. Él lleva esa nación a prostrarse. Então o profeta Natan Entonces el profeta Natán se apresenta a Davi.
y le cuento una historia a Ele David. disse: Davi, eu estou com um problema para resolver. Le dijo, David, tengo un problema para A resolver. história é a seguinte: La historia es la siguiente. um homem tem muitas cabras, ovelhas. Un hombre tiene muchas ovejas E o outro homem pobre só tem uma ovelhinha. y el hombre pobre solo tiene una ovejita. Mas o homem rico vai lá e toma a única ovelhinha do homem pobre e mata o homem Mas el pobre. hombre rico toma la única oveja del hombre pobre y la mata. E Davi diz: quem é esse homem? Y David dijo, ¿quién es este hombre? Traga ele aqui que ele tem que ser morto. Trae lo que tiene que ser muerto. Nessa hora eu percebo En esta hora yo entiendo que todo adúltero tem uma sentença de morte cravada sobre si. que todo adúltero tiene una sentencia de muerte clavada sobre sí. Todo adúltero tem uma placa espiritual no seu peito dizendo: eu tenho que morrer. Todo adúltero tiene una placa, un ser espiritual diciendo yo tengo que morir. E Davi não percebe que Natan está falando Y dele. David no entiende que están hablando del mismo. E agora olha a coragem desse profeta. Ahora mire el coraje de este profeta. Ele disse: Davi, este homem é você. Le dijo, David, este hombre eres tú. Mas agora você começa a perceber a diferença entre Davi e Saul, Ahora tú vas a ver la diferencia entre David y Saúl, entre Judas e Pedro. entre Judas y Pedro. Judas e Pedro foram traidores. Judas y Pedro fueron traidores. Pedro traiu tal como Judas. Pedro traicionó de tal manera que Judas. A Bíblia diz que na última vez Pedro espraguejou, soltou palavrões, xingou Jesus. La Biblia dice que Pedro a lo último dijo malas palabras. A Bíblia diz que o pecado de Davi foi tão grave quanto o de Saul. La Biblia dice que el pecado de David era tan grande como el de Saúl. Ninguém peca mais do que o outro ou menos do que o outro. Nadie peca más o menos de que el otro. O que atrai a misericórdia de Deus não é o tipo de pecado que cometemos, mais ou menos. Lo que atrae la misericordia de Dios es el tipo de pecado que cometemos, más o menos. É a índole de cada um. Es el índole de cada persona. Saul tinha uma índole má. Él tenía una índole mala. Judas tinha uma índole má. Una índole mala. Davi tinha um coração bom. David tenía un corazón bueno. Ele tinha um coração quebrantado. Él tenía un corazón quebrantado. Malaquias diz que o Senhor se cansa das nossas palavras. Malaquías dice que Dios se cansa de nuestras Ele palabras. se enjoa do que eu falo. A él no le gusta lo que nosotros decimos. Mas Davi descobriu o caminho das pedras, o mapa do coração de Deus. Mas David descubrió el camino de las piedras, el mapa del corazón de Dios. Deus não resiste lágrimas. Dios no resiste las lágrimas. O céu e a Bíblia devem muito para a dor. El cielo y la Biblia deben mucho al dolor. Toda a Bíblia é sobre dores. Toda la Biblia es sobre dolores, É sobre lágrimas. es sobre lágrimas. De homens que pecaram, sentiram dor e chorou e transformaram depois. De hombres que pecaron, sintieron dolor y se O transformaron después. mundo deve muito para a dor. El mundo le debe mucho al As dolor. maiores canções nasceram em meio à dor. Las mayores canciones nacieron en medio del dolor. Deserto você não mora, você passa. Desierto tú no vives, tú pasas. Você deve muito para sua dor. Tú le debes mucho al dolor. Porque o Senhor está te treinando. Porque Dios te está entregando. Ele está te moldando. Él te está moldando. Ele está lhe ensinando. Él te está enseñando. Ele está forjando a sua vida do lado do avesso. Él está forjando tu vida del otro lado. Hoje você não entende o que Ele está fazendo. Hoy no entiendes lo que Él está haciendo. Mas entenda Deus. Mas entiende a Dios. Se você não entende o que Ele faz, entenda Ele. Si tú no entiendes lo que Él hace, entiéndelo a Él. Porque Davi, na hora que ele percebeu que ele estava sendo confrontado, Porque David, ahora que él se dio cuenta que estaba siendo ao confrontado, invés de matar o profeta como Saul fez com os sacerdotes, al vez de matar al profeta como Saúl hizo con el sacerdote, ele caiu e prostrou. él cayó y se prostró. É esse coração que devemos ter. Ese corazón que debemos tener. Orgulho. Orgullo. Deus não gosta de orgulho. A Dios no le gusta el orgullo. Deus não suporta orgulho. Dios no soporta el orgullo. Porque o orgulho faz Deus se lembrar de Lúcifer. Porque el orgullo hace a Dios acordarse de Lucifer. Deus não gosta dessa lembrança. Y a Dios no le gusta este recuerdo. Então ele resiste com toda a força ao orgulho e ao soberbo. Entonces él resiste con toda fuerza al orgulloso y al soberbio. Mas ele não consegue resistir ao quebrantado e contrito. Mas él no consigue resistir al quebrantado y O contrito. nosso problema é que nós somos muito bons com palavras, El problema es que somos buenos con palabras, mas não conseguimos chorar de verdade diante dele. mas no podemos llorar de verdad delante de él.
Tiago diz: chore as suas misérias. Santiago dice, lloren vuestras miserias. A Bíblia manda você chorar e não falar. La Biblia te manda a llorar, A mas no Bíblia manda hablar. você derramar a sua alma, rasgar o coração e não as vestes. La Biblia te llama a rasgar el alma, el corazón y no tus vestidos. Davi entendeu tudo isso. David entendió todo esto. Ele caiu no chão. Él se cayó al suelo. Mas agora, Mas ahora, ele deveria ser punido él debería ser punido com a consequência dos seus atos. con la consecuencia de sus actos. Escute isso. Escucha eso. Consequência Consecuencia é juízo de Deus. es juicio de Dios. Eu vou dizer de novo. Lo voy a decir de nuevo. Consequência Consecuencia é juízo de es el Deus. juicio de Dios. Agora o Natan, Ahora mira a Natán. ele olha para Davi Él mira para e David ele diz o y seguinte: le dice lo siguiente. Davi, o Senhor te perdoa. David, Dios te perdona. O Senhor te perdoou. Dios te perdonó. Mas visto que por causa do seu pecado, Mas visto a causa de tu pecado, as nações estão zombando de Deus, las naciones están burlando de Dios. aquilo que você mais ama Aquello que tú más amas vai morrer. va a morir. O seu filho. Tu hijo. E Davi entra em desespero. Y David entra en Porque desesperación. ele pegou amor e carinho pelo filho dele com Betseba. Porque él tomó cariño, el cariño que tenía por el hijo E que agora tenía con ele Betseba. tem a criança no colo e uma sentença de morte sobre essa criança. Ahora él tiene el hijo en el regazo y una sentencia de muerte sobre este niño. E nesse momento isso nos traz uma crise moral na nossa cabeça. Y ahora esto nos trae una crisis moral en nuestra Porque cabeza. você deve estar dizendo: o que essa criança tem a ver com o pecado de Davi? Tú vas a estar diciendo qué es lo que tiene este niño que ver con el pecado de David. Abra sua Bíblia, por Abre tu favor. Biblia, por favor. Isaías 57, En Isaías no 57, versículo 1. en el versículo 1. Escute o que eu vou te dizer. Punição Punición não é Deus tirar. no es Dios sacarlo. Punição Punición é Deus deixar. es Dios dejarlo. O pior lugar do mundo El peor lugar del é mundo o mundo. es el mundo. Observe o texto. Observa el texto. Inclusive, esse é um bom texto para um velório. Inclusive es un buen texto para un velorio. Você já perguntou por que as pessoas boas vão? Yo preguntaste por qué las personas buenas se mueren. O texto diz: perece o justo, e ninguém reflete sobre isso no seu íntimo. Homens piedosos são tirados, e ninguém compreende que os justos são tirados a fim de serem livrados do mal. Deus não tirou a criança para punir a criança. Dios no le quitó el niño para castigar al niño. Deus tirou a criança para punir Davi. Dios le quitó el niño para castigar a David. Você acha que existe câncer no céu? ¿Tú piensas que hay cáncer en el cielo? Você acha que existe doenças no céu? ¿Tú piensas que hay enfermedad en el cielo? Quem sofre não é quem vai. ¿Quién sufre es el que se va? Quem sofre é quem fica. ¿Quién sufre es el que se queda? Então Deus não estava punindo a criança. Entonces Dios no estaba castigando al Ele niño. estava punindo Davi. Él estaba castigando a David. Então a primeira consequência, a característica da ira de Deus sobre o homem, Entonces la primera característica de la ira de Dios sobre el hombre, que permanece na prática contínua do erro. que permanece en la práctica continua del error, Deus tira do pecador o que ele mais ama. Dios tira del pecado lo que él más ama. Abra Salmos 39, verso 11. Abre el libro de Salmos 39, versículo 11. Como advertência aflige a humanidade por causa da sua iniquidade. Agora preste atenção. Ahora toma atención. Corróis com a traça o que ele mais ama. Quão vazia é a vida da pessoa que não descansa em Deus. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Você percebe algo? ¿Tú entiendes algo? Pode durar anos. Puede durar años. Você pode chegar, você talvez chegou aqui no Reino Unido. Tal vez llegaste al Reino Unido E agora você está vivendo uma vida que o seu pastor no Brasil não sabe. y tal vez estás viviendo una vida que tu pastor en Brasil no sabe. Os seus pais não sabem. Tus padres no saben. Eu estava pregando em Portugal. Yo estaba predicando en Portugal. E antes de pregar em Portugal, Y antes de yo predicar en Portugal, uma irmã una hermana disse: pastor, quando você vê a minha filha lá, dá um abraço nela e fala que a mãe dela está aqui e a ama. y cuando veas me dijo, pastor, a mi hija allá, dile que la amo y que su madre la ama.
E a minha filha venceu lá em Portugal. Y mi hija venció en É Portugal. uma empresária de sucesso. Es una empresaria de suceso. Então eu estou pregando. Entonces yo estoy Quando predicando. eu termino o culto, Cuando termine el culto, veio uma jovem muito bonita. vi una joven muy bonita. Ela disse: oi, pastor, Me dijo, hola eu pastor, sou fulana de tal. yo soy fulana de Eu disse: tal. ah, você, a sua mãe não te mandou um abraço e tal. Le dije, ah, eres tú, tu madre te mandó un abrazo. Ela disse que você é uma vencedora. Ella me ha dicho que tú eres una vencedora. Ela disse: não, sou a maior derrotada. No, me dijo, soy la mayor derrotada. Eu sou uma prostituta. Yo soy una prostituta. Mas eu vou no Brasil todos os anos, Mas yo voy al Brasil todos los como años, se fosse uma mulher de negócio. como que si fuese una mujer de negocios. Os olhos do Brasil não estão sobre mim, ela disse. Los ojos del Brasil no están sobre mí. A minha igreja pensa que eu sou vencedora. Mi iglesia piensa que soy vencedora. Agora escute bem. Ahora escucha bien, É muito fácil es muy fácil fazer as coisas secretamente. hacer las cosas secretamente, Fazer as coisas quando ninguém está olhando. hacer las cosas cuando nadie te ve. Mas aquela pessoa que não deveria saber do seu pecado, Mas aquella persona que no debería saber de tu pecado, talvez seja a única que sabe. tal vez sea la única que É sabe, Deus. es Dios. Você não consegue se esconder dos olhos dele. Tú no te puedes esconder de los ojos E de a Él. ira consequencial, Y la ira ela consecuencial, funciona dessa ella maneira. funciona de esta manera. Pode durar muitos anos. Puede durar muchos años, Pode durar muitos anos. puede durar muchos años. E a maneira do Senhor despertar a treva da mente desse tipo de gente Y la manera de Dios despertar las tinieblas de aquel tipo de gente é começar a tirar dela o que ela mais ama. es sacando de ella lo que más ama. Então ele tira carro, Entonces le retira el carro, ele tira le bens, quita los bienes, ele tira família, le quita la familia, ele tira le saúde, quita la salud, na esperança que essa pessoa retorne, en la esperanza de que esta persona que regrese, ela desperte a que verdade. ella despierte la verdad. Deus não quer destruir ninguém. Dios no quiere destruir a nadie. Ele quer conversar com as trevas da sua Él mente. quiere conversar con las tinieblas de tu Então é mente. como se ele pegasse e balançasse, a pessoa acorda. Es como que si él sacudiese a la persona y le E no dijese, caso de Davi, levántate. ele começa a tirar dele o que ele mais ama. Y comienza a sacar lo que él más ama. E Davi ora por jejua 7 dias e Deus não retrocede. David ayuna por 7 días y Dios no retrocede. Porque há uma consequência em tudo que fazemos. Porque hay una consecuencia en todo lo que hacemos. A segunda característica da ira consequencial de Deus. La segunda característica de la ira consecuencial de Dios, Ele expõe o pecador na prática do pecado Él expone al pecador en la práctica del a uma pecado humilhação pública. a una humillación pública. De quem é a reputação de um homem de Deus? ¿De quién es la reputación del hombre de Dios? Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você me ajude. Voy a hacer una pregunta, quiero que me ayudes. Qual é o espírito que abate grandes ministérios? Me cita um exemplo. Um fala um espírito, outro fala outro. Me dá um exemplo de um espírito que destrói grandes ministérios. ¿Cuál es el nombre del espíritu que destruye los grandes ministerios, que golpea? Dame un ejemplo. Jezabel. Jezabel, O que mais? ¿qué más? Vocês só pensam naquilo? Solo piensan en aquello. É só Jezabel, né? Es solo Jezabel y nada más. Mamon. Mamón, Avaricia. avaricia, O que mais? ¿qué más? Orgulho, arrogância. Orgullo, arrogancia. Agora escute bem. Ahora escúchame bien. O espírito que abate grandes ministérios El espíritu que golpea grandes é o ministerios espírito de Deus. es el espíritu de Dios. De ovelha cuida pastor. De oveja cuida pastor, De pastor cuida Deus. de pastor cuida Dios. Foi Ele que colocou, Ele que cuida. Él te puso, Él cuida. Nós não temos nada a ver com alguém que foi Deus que pôs. Nosotros no tenemos nada a ver con alguien Ele que Dios lo comunica com puso. alguém que Ele colocou ali. Él se entiende con alguien que Él puso A ahí. Bíblia diz que um espírito da parte de Deus atormentava Saul. Él dice que un espíritu de la parte de Dios atormentaba a Saúl. É o espírito que abateu Saul. Es el espíritu que abatió a Saúl. Então não é todo espírito mau que vem do diabo. Entonces no es todo espíritu malo que viene del É diablo. espírito mau que é Deus que manda. Hay espíritu malo que Dios E você envía. sabe como o Espírito Santo perturba a consciência de uma pessoa? Y tú sabes cuando el Espíritu Santo perturba la conciencia de una Ele não persona. deixa a pessoa dormir, isso não é uma perturbação diabólica. Él no puede dormir, no es una perturbación Ele diabólica. não deixa a pessoa ficar em paz. No le deja a la persona estar en paz. A paz com Deus La paz con Dios é diferente da paz de Deus. es diferente de la paz de A Dios. paz de Deus excede todo entendimento. La paz de Dios excede todo A entendimiento. paz de Deus é uma posição. La
hace llorar, sentir dolor, sentir E insomnio muitas vezes até ter depressão. y muchas veces hasta depresión, Porque você está desalinhado com a vontade de Deus. porque estás desalineado de la voluntad de Dios. Então essa perturbação é boa. Entonces esta perturbación es buena. Eu quero sempre ser perturbado pelo Yo Espírito. quiero siempre ser perturbado por el Eu quero que Espíritu. Ele não deixe a minha mente dormir. Yo quiero que Él no me deje dormir. Eu quero que Ele me incomode quando algo estiver errado. Yo quiero que Él me incomode cuando yo esté Isso equivocado. é misericórdia. Eso se llama misericordia. Isso é amor. Esto es amor. É quando Ele disse: Eu faço a ferida. Él dice, yo hago la herida. Isso se chama incisão do médico. Eso se llama una incisión del É médico. quando o médico tem que rasgar ainda mais a ferida Es cuando el médico tiene que rasgar e la herida mexer dentro dela y tratar dentro de ella para depois limpar e fechar. para después limpiar y cerrarla. Ele está mexendo no mais profundo do seu coração nessa noite, Está tocando lo más profundo de tu corazón esta noche. porque Ele está lhe curando. Porque está sanándote. Deus está mexendo com o seu passado aqui agora. Dios está tocando tu pasado aquí ahora. O passado que ainda não é passado. El pasado que todavía no es pasado. Passado só se torna passado quando ele é abandonado. El pasado se vuelve pasado cuando eres abandonado. Todo pecado passado não confessado ainda é presente. Todo pecado pasado no confesado todavía es presente. Não adianta você sair do seu país de origem De nada te sirve salir de tu país de e origen cortar o Atlântico. y volar al Os Atlántico. olhos do Senhor estão por toda a terra. Los ojos de Dios están en toda la tierra. Deus sabe quem é a sua mulher. Dios sabe quién es tu Deus mujer. sabe aonde está a sua família. Dios sabe dónde está tu familia. Deus sabe que você tem fugido do chamado. Dios sabe que te has Deus escapado del sabe que llamado. você tem fugido do Que ministério. te has escapado del E há ministerio. pessoas aqui que nem da ceia tomam, Hay personas que no toman de la Santa Cena porque não aguentam vencer a acusação do diabo porque no aguantan vencer la acusación del diablo e a perturbação do Espírito. y la perturbación del Espíritu. E aqui nessa noite, Y aquí en esta o noche Espírito Santo está lhe perturbando. el Espíritu Santo está perturbándote. Abandone o seu pecado, obedeça. Tu pecado obedece. Muda de vida ou muda de Deus. Cambia de vida, cámbiate de Dios. É muita misericórdia dele, amor dele, para lhe falar nessa noite. Mucha misericordia para hablarte en esta noche. Eu estava pregando numa igreja. Yo estaba predicando en una E alguém me iglesia disse: pastor, essa palavra é muito dura. y alguien me dijo, pastor, esta palabra es muy dura. Eu disse: não é não. Le dije, no lo es. Não existe pregação dura. No existe predicación dura. Existe texto duro. Existe testadura. É o texto que você lê que é duro ou é de consolo. Es el texto bíblico que es O duro, pregador que não pode consuela. mudar o contexto da El palavra. predicador no puede cambiar el contexto de la Se palabra. ela é de consolo que deve pregar. Si es de consuelo se predica. Se é dura, é isso que se deve falar. Si es dura, eso se debe hablar. O problema é que nós estamos tão acostumados a ouvir mentira, Estamos tan acostumbrados, ese es el problema, que escuchar quando mentiras. ouvimos verdades nos assustamos. Que cuando escuchamos verdades nos Meus asustamos. queridos, não nesse caso aqui nessa igreja que o pastor Jacques vai pregar na minha conferência. No en este caso, porque el pastor Jackson va a predicar en mi Porque conferencia. eu não sei se você sabe, é um dos grandes pregadores da nova geração que Deus levantou. Es uno de los grandes predicadores de la generación que Dios levantó. Porque às vezes diz alguém de fora vem dizer isso, mas eu acho que vocês sabem disso. Tienen que esperar que alguien de fuera lo diga porque yo creo que Agora ustedes saben. escute bem. Ahora escúchalo. Nós mudamos tão drasticamente as nossas pregações Nosotros cambiamos drásticamente nuestras predicaciones. que até os ímpios perceberam Que hasta los pecadores entendieron com a posição que nós pregamos hoje. con la posición que predicamos
Deus nunca desistiu de Davi. Entonces Dios nunca desistió de David. Mas se Deus tolerar o pecado, Mas si Dios tolera el pecado, não é amor, no es amor, é condescendência. es estar de acuerdo. Deus não pode ser condescendente com os pecados. Dios no puede estar de acuerdo con el pecado. Quando Deus ama, Ele disciplina. Cuando Dios ama, Él disciplina. Quando o homem ama, Ele é condescendente. Cuando el hombre ama, Él siempre está de Deus acuerdo. não pode fazer isso. Dios no puede hacer esto. Isso não significa que Deus desistiu de Davi. Esto no significa que Dios desistió de David. Quando Deus desiste de um homem, nem juízo tem. Cuando Dios desiste de un hombre, no hay ni juicio. Esse homem passa a viver à mercê. Este hombre vive a la merced. Deus não interfere na semeadura, Dios no interfiere en la semilla, mas também não interferirá na colheita. mas tampoco va a interferir en la No cosecha. seu caso, Ele ainda está interferindo na semeadura. En tu caso, Él todavía está interfiriendo en la semilla. Ele está nos despertando. Él nos está despertando. Então Ele expõe o pecador a uma humilhação pública. Entonces Él expone al pecador a una humillación pública. Olhe para mí. Mírame, por favor. Quando existe algo de errado Cuando existe algo de equivocado dentro de uma igreja, dentro de una iglesia, no meio do povo de Deus, en medio del pueblo de Deus Dios, tem as suas armas. Dios tiene sus armas. Como por exemplo, Como por ejemplo, quando tem aonde Deus planta trigo, donde Dios planta trigo, Satanás também planta joio. Satanás también planta cizaña. Mas nós não podemos tirar o joio. Mas no podemos arrancar la cizaña. Porque se eu for tentar tirar o joio, eu tiro o trigo também. Porque si lo intento voy a sacar el trigo también. Eu não tenho poder de julgar por o íntimo para saber quem é joio e quem é trigo. Yo no tengo el poder para juzgar a ver quién es trigo, quién es cizaña. Eu já aprendi que um pastor na igreja, Yo ya aprendí que un pastor en la ele iglesia, tem que estar pronto para pastorear bode e ovelha, pensando que todos são ovelhas. tiene que estar listo para pastorear cabra o oveja pensando que todos son ovejas. Você sabe qual é a diferença de bode e ovelha? ¿Sabes cuál es la diferencia entre una cabra y una oveja? A ovelha, quando é corrigida, abaixa a cabeça. La oveja cuando es corregida baja su cabeza. O bode dá chifrada. La cabra da cabezadas, cornadas. Você percebe isso? ¿Entiendes esto? Você sabe qual é a diferença de semente e caroço? ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre semilla y una pepa? Não é todo caroço que é semente. No es toda pepa que es una semilla. Você entende isso? ¿Entiendes esto? A semente você lança. La semilla tú la O lanzas. caroço você joga fora. La pepa tú la botas fuera. Você sabe qual é a diferença ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre bode e ovelha? entre una oveja y una cabra? Trigo e joio. Entre cizaña y trigo. O trigo no último dia, El trigo en el último ele día é levado para o celeiro. es llevado al salero. Ambos são colhidos na mesma hora. Ambos son recogidos en la misma hora. Trigo e joio vivem no mesmo ambiente. Ellos viven en el mismo ambiente. Recebem a mesma chuva. Reciben la misma lluvia. Recebem o mesmo sol. El mismo sol. As mesmas bênçãos. Las mismas São bendiciones. parecidos. Son parecidos. Mas a diferença é no grande dia. Mas la diferencia es en el gran día. O trigo é colhido e vai para o celeiro. El trigo es recogido y va al salero. O joio é colhido La e vai para o cizaña fogo. es recogida y va al fuego. Mas Deus tem uma maneira de separar ambos. Dios tiene una manera de separar ambos. Agora escute isso. Escucha esto. Deus tem suas armas de separar ambos. Dios tiene sus armas de A primeira separar. arma que Deus tem para separar joio de trigo La primera arma que Dios tiene para separar trigo de cizaña são falsos profetas. son falsos profetas. Falsos profetas é juízo de Deus para falsos crentes. Falsos profetas son el juicio de Dios para falsos cristianos. Então Deus levanta falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas. Entonces Dios levanta falsos profetas, maestros y predicadores. Então Deus levanta falsos movimentos Levanta falsos movimientos para fazer com que os falsos crentes saiam da congregação dos justos. para que haga que los falsos cristianos salgan de la A congregación Bíblia del diz justo. que os pecadores não conseguem ficar entre os santos. La Biblia dice que los pecadores no pueden quedarse entre los santos. No Então pueden- eles ouvem todo o vento de doutrina, eles vão a uma nova visão, eles vão para o monte, eles correm atrás. Ellos escuchan todo viento de doctrina, ellos corren para atrás. Mas Jesus diz: a minha ovelha não. Mas Jesús dijo, mi oveja no. A minha ovelha ouve a minha Mi voz. oveja escucha mi voz. A segunda arma que Deus usa La segunda arma que el Señor usa para tratar a sua igreja para tratar a su iglesia são os escândalos. son los escándalos. Nós não gostamos deles.
no nos gusta a nosotros. Mas veja o que Jesus disse. Pero mira lo que Jesús dijo. É necessário. Es Ele necesario. não fala na conotação do tipo, vai vir, que pena. Él no dice la connotación, va a venir, qué pena. Ele diz, é necessário tê-los. Él dice, es necesario A tenerlo. conotação é, eles devem vir, é importante que Y la tenham. connotación es deben venir, es importante que vengan. Quem vem para a igreja por causa de pessoas, sai por causa de pessoas. Quien viene a la iglesia por causa de personas, sale por causa de Mas quem vem personas. para a igreja por causa de Jesus permanece firme. Quien viene a la iglesia por causa de Jesús permanece en la roca. Entonces, Então Deus permite o escândalo. Dios permite el escándalo. Porque o joio não gosta, ele cai, ele fica fraco quando tem escândalo. Porque la cizaña no le gusta, se debilita. Então ele cai, Entonces cae, ele sai. él sale, Então ele chega no trono de Deus. él llega al trono de Dios. Ele disse, Senhor, eu saí da Él igreja dice, Señor, salí de la iglesia por causa do escândalo. por causa del O senhor escándalo. lembra, Senhor, o pastor fez aquilo, ¿Te acuerdas que el pastor hizo aquella o cosa? obreiro fez El aquilo, obrero hizo aquello. ele me desapontou. Él me desanimó. Aí Jesus vai olhar para ele e disse, quantas vezes eu menti para você? Él va a decir, ¿cuántas veces te mentí? Quantas vezes eu te desapontei? ¿Cuántas veces yo te defraudé? Mas ele vai dizer, não, Senhor, o Senhor não. Mas él va a decir, Señor, tú no. Sim, ele fez isso, Él hizo eso. mas foi a mim que você abandonou. Mas eres a mí que me abandonaste. Você não pode amar o noivo Tú no puedes amar al e novio odiar a noiva. y odiar a la novia. Tem pessoas que dizem, eu amo Jesus Hay personas que dicen, amo a e eu Jesús sou crente, y soy cristiano. eu sou a igreja. Yo soy la iglesia. Já tem pessoas no Brasil dizendo para você não ir na igreja e ser uma igreja. Y hay personas en Brasil diciendo para no ir a la iglesia y ser tú la Eu tenho iglesia. uma péssima notícia para te Tengo dar. una pésima noticia para Abra darte. sua Bíblia. Abre tu Biblia. 1 de João, Primer libro, según lo escribe San Juan, capítulo 1, capítulo 1, no versículo 7. versículo 7. Não existe igreja No existe iglesia sem congregar. sin congregar. Antigamente eu dizia, Antes yo decía, eu sirvo Jesus, yo sirvo a Jesús, eu prego Jesus, yo predico a eu Jesús, não prego igreja. yo no predico Isso iglesia. também está errado, Mas también está porque equivocado, você não separa a cabeça do corpo. porque tú no separas la cabeza del Hoje cuerpo. eu prego Jesus na igreja. Ahora yo predico a Jesús en la Não iglesia. tem como eu pregar Jesus sem honrar o seu corpo. No puedo predicar a Jesús sin honrar su cuerpo. Não tem como você amar a cabeça e odiar o corpo. No puedes amar la cabeza y odiar el cuerpo. Agora entenda isso que você vai ler. Ahora entiende lo que tú vas a leer. 1 de João 7 diz, se no entanto andarmos na luz, como Ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los Agora otros. preste atenção que nós temos uma preposição. Ahora, ponga atención que tenemos una preposición. Essa preposição significa só depois disso. Esto significa solo después de Essa esto. preposição é iu. Es iu. Iu. I-U. Olha o texto, se andarmos na luz como Ele na luz está, Mire el texto, si andamos en la luz como en la luz Él está, temos plena comunhão uns com os outros. tenemos comunión entre Agora nosotros. olha a preposição. Ahora mira la preposición. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Essa preposição significa depois disso seremos purificados de todos os pecados. Esta preposición significa después de esto seremos Então, para purificados. ser purificado de todo pecado, Entonces van a ser purificados de todo pecado. nós temos duas exigências. Tenemos dos exigencias. Primeiro, andar na luz como Ele na luz está. Primero, andar en la luz como en la luz Él está. E ter comunhão com os irmãos. Y tener comunión con los hermanos. Depois disso, o sangue de Jesus nos purifica de todo Después de pecado. esto, la sangre de Jesús nos Lê purifica. de novo o texto, por favor. Lee de nuevo el texto, por Nós favor. gostamos só da última parte do texto. Nos gusta solo la última parte del texto. Não existe salvação No existe salvación sem o corpo do Cristo. sin el cuerpo de Cristo. Você não separa a cabeça do Cristo. Tú no separas la cabeza de Cristo. Existe salvação fora denominações, Existe salvación fuera de las mas denominaciones. não fora da igreja e da cabeça. No fuera de la iglesia y la cabeza. Jesus é um com o seu corpo. Jesús es uno con su cuerpo. Você diz, mas eu sou a igreja. Pero tú dices, yo soy la iglesia. Deixa eu lhe perguntar. Déjame preguntarte. Você já viu um dedão andando sozinho no centro de Londres? ¿Y has visto un dedo grande andando solito en el Você centro já de viu um Londres? narigão andando sozinho no centro de Un Londres? nariz andando en el centro de E o Londres? narigão
cuerpo. Um membro fora do corpo não é o El corpo. miembro fuera del cuerpo no es Él el es cuerpo. muerto. Él es muerto. Você só é igreja Solo eres se iglesia. você está inserido no corpo. Si estás inserido en el Senão cuerpo, você não é igreja. si no, no eres iglesia. Você entende isso? ¿Entiendes esto? Então agora você chega diante do trono Entonces llegas adelante e del trono. tente explicar a Jesus por que você não congrega. Intenta explicar a Jesús por qué no te congregas. Tente convencê-lo. Intenta convencerlo. A Bíblia diz: La Biblia dice, tudo que fizermos em oculto todo lo que hagamos en lo oculto será gritado dos telhados. será gritado desde los techos. Pode durar 40 anos. Puede durar 40 años. As pessoas irão saber. Las personas irán a saber. A terceira maneira que Deus usa para limpar a sua igreja La tercera manera que Jesús utiliza para limpiar su iglesia é espírito de engano. es el espíritu de engaño. Isso mesmo. Esto mismo. Abra sua Bíblia, 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2 e verso 11. Põe em português na tela. Abre tu Biblia por favor en el segundo libro de Pablo a los Tesalonicenses 2 e verso 11. 2 y verso 11. O espírito de sedução e de engano El espíritu de seducción y engaño que envia nos últimos dias que envía en los últimos días não é do diabo, no es del diablo, é Deus que envia. es Dios que Agora envía. vamos ver por que ele envia. Ahora vamos a leer por qué lo envía. Leia lá bem alto. Léelo alto. Por essa razão, Deus Por isso, envia um poder sedutor Deus a fim de que creiam na mentira. Envía Agora, un veja, poder de engaño. quem deve crer na mentira? ¿Quién debe creer en la mentira? Olha quem deve crer na mentira. Mira quién Próximo debe creer en texto. la mentira. 12. 12. E sejam condenados todos que não creram na verdade, A fin de que mas sean tiveram condenados prazer na injustiça. todos los que no creyeron en la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Volta o verso 11. Regresa al 11. Quem envia o espírito sedutor de engano? ¿Quién envía el espíritu seductor de engaño? Leia em voz alta. Léelo en voz alta. É como Deus está dizendo: se você ama o pecado, Es como Dios está diciendo, si eu tú vou amas el lhe dar pecado, o pecado como presente. te voy a dar pecado como presente o O regalo. pecado é a semeadura. El pecado es la semilla. Viver pecando é a colheita. Vivir pecado es la Não cosecha. conseguir se livrar mais das recaídas é a colheita de amar o pecado. No poder librarse de las recaídas es la cosecha del pecado. Você entende isso? ¿Entiendes esto? Você percebe isso? ¿Entiendes? ¿Puedes entenderlo? Então, quando você não ama a verdade, Entonces cuando tú no amas la verdad, Deus te envia quem te engana. Dios te envía quien te engaña. Você vai amar eles. Tú vas a amarlos E você vai gostar de ouvi-los. y te va a gustar Porque escucharlos você rejeitou a verdade. porque tú rechazaste la verdad. Você entende isso? ¿Entiendes esto? Por isso, falsos profetas é juízo de Deus para falsos crentes. Por eso falsos profetas es juicio de Dios para falsos cristianos. Em terceiro e último lugar, Tercer y último lugar, para mim isso é o pior de tudo. para mí este es el peor de todos. Como Deus trata alguém que não quer abandonar o pecado? Cómo Dios trata a alguien que no quiere abandonar el pecado. Permite, Que uma isso para mí é o pior de tudo. este es el peor de todos para Que mí. uma terrível maldição se instale na família do pecador. Permite que una terrible maldición se implante en la familia del pecador. Agora escute isso. Ahora escucha esto. Você sabe o que Davi fez? ¿Sabe lo que David hizo? E eu não sei se você sabe o que aconteceu na família de Y Davi. tú no sabes, yo no sé si tú sabes lo que sucedió en la familia de David. O filho de Davi, Aminon, El hijo de David, Amnón, estuprou a filha de Davi, Tamar. violó a la hija de David, Tamar. E agora o outro filho de Davi, Absalão, Y ahora el otro hijo de David, Absalón, vinga a sua irmã do estupro venga a su hermano de la violación e mata Aminon. y mata a Amnón. E agora Absalão revoltado com o pai porque ele não conduziu bem aquela situação. Y ahora Absalón, todo rebelde con el padre porque no supo conducir aquella situación, Ele se levanta contra o pai, se levanta contra el padre, toma as mulheres do pai em pleno meio-dia, toma a las mujeres de su padre en pleno toma día, o reino do pai. toma el reino del padre. E agora Davi tem que fazer guerra contra o filho, E o agora- pai fazendo guerra com o filho. David tiene que hacer guerra con su hijo, padre haciendo guerra a su hijo. Agora o primo de Davi mata o filho de Davi. Ahora el primo de David mata el hijo de David. Então um filho mata um outro filho estupra a filha. Entonces un hijo mata a otro hijo, otro Os hijo maiores viola a una hija. problemas morais da Bíblia
Bíblia saem da casa de Davi. Y los mayores problemas de moral salen de la casa de David. Então, se você tem problemas morais na sua vida, Entonces, si tienes problemas morales en tu vida, você vai atrair problemas morais para sua casa. tú vas a traer problemas morales para tu casa. Toda pessoa que tem problemas sexuais, Toda persona que tiene problemas sexuales, terá filhos gays, lésbicas, ou adúlteros, ou adúlteras, ou prostitutas, pessoas que têm problemas morais. tendrá hijos gay, lesbianas, adúlteros o adúlteros con problemas Um morales. abismo chama outro abismo. Un abismo llama a otro abismo. Você planta, você colhe. Tú plantas, tú cosechas. Você deve abandonar o pecado sexual urgente. Tú debes abandonar el pecado sexual urgente Antes que isso entre na veia, no sangue da sua corrente familiar. antes que eso entre en la vena de la corriente familiar, Porque isso aconteceu com Davi. porque esto sucedió con David. Todo o pecado sexual nojento aconteceu na casa dele. Todo pecado sucio sucedió en su casa, E de tantos filhos que ele tinha, y de tantos hijos que tenía, restam dois: le sobran dos, Adonias e Salomão. Adonías y Salomón. E agora Salomão mata Adonias e Absalão. Ahora Mata Adonias e o chefe da guarda surgiu, Joabe. Ahora Salomón mata a un hijo y a Joab, E só sobra um filho. y solo sobra un hijo. Agora veja como Deus pode consertar as coisas. Ahora mira cómo Dios puede arreglar las cosas, Porque Betseba foi muito humilhada. porque Betsabé fue muy humillada. A geração dela é envergonhada e destruída perante uma nação. Su generación es avergonzada y destruida frente a una nación. Mas por amor a Betseba, Mas por amor a Betsabé, Jesus vem da linhagem de Betseba, Jesús viene de la linaje de de Betsabé. Salomão. Él viene de Salomón. Deus consertou ou não o pecado de Davi? Dios arregló el pecado de David. Então ainda há esperança. Entonces todavía hay esperanza. Deus quer consertar a nossa rota. Dios quiere arreglar nuestra vida. Essa mensagem serve de alerta para muitos, Este mensaje sirve de una alerta para muchos, juízo para alguns juicio para otros e arrependimento para outros. y arrepentimiento para otros. Só há uma esperança diante disso: Solo hay una esperanza al frente a esta situación. abandonar o pecado hoje. Abandona el pecado hoy, Porque alguns já estão vivendo das consequências, porque algunos están viviendo de las consecuencias. mas há tempo. Mas hay tiempo. Essas consequências não precisam necessariamente acontecer com você. Estas consecuencias no necesitan acontecer contigo. Porque se você se despertar no primeiro despertar de Deus, Porque si te despiertas en el primer despertar de a Dios, sua família não precisa sofrer com tu seus familia no pecados. necesita sufrir. Basta você despertar hoje. Necesitas despertar Ou você precisa pagar para ver. o apagar para poder ver. Deus é um Deus misericordioso. Dios es un Dios de misericordia. Ele não resiste o verdadeiro e genuíno arrependimento. Él no resiste el verdadero y genuino arrepentimiento. Ele não resiste quando lágrimas caem dos nossos olhos. Él no resiste cuando lágrimas caen verdaderas de nuestros ojos. Ele só quer olhar para você Él solo quiere verte e ver a sua sinceridade. y ver tu sinceridad. E você só precisa dizer: Senhor, Y necesitas decir, Señor, depois de hoje tudo vai mudar. después de hoy todo va a cambiar. Arrependimento não é quando você chora apenas. Arrepentimiento no es cuando apenas lloras. Arrependimento é quando você muda. Es cuando tú cambias. Você precisa abandonar Necesitas abandonar para alcançar para misericórdia. alcanzar la misericordia. Eu não vim aqui para ser duro. Yo no vine aquí para ser duro. Cada pregador tem sua característica. Cada predicador tiene su Deus característica. usa o pastor Cláudio Duarte de uma outra maneira. Dios usa un pastor que se llama Claudio Duarte del Brasil de otra manera. E ele vai enfiando a faca em você e você vai rindo. Y él va metiendo el cuchillo y te va riendo. E ele faz cirurgia com você rindo. Y él te hace cirugía y tú te ríes. Tem outros pregadores que Deus trouxe uma característica de amor e misericórdia. Hay otros predicadores que Dios le dio características de amor y misericordia. Mas Deus me deu isso. Mas Dios me dio esto. E é dessa maneira que eu venho ganhando almas há anos. Y de esta manera que yo he ganado almas a muchos Fazendo as años. pessoas despertarem do sono que lhes consome. Haciendo que las personas se despierten del sueño que les consume. Entender que o Senhor está tendo misericórdia, fazendo com que você escute isso. Entender que Dios está teniendo misericordia haciendo que tú escuches esto. Porque essas coisas Ele só revela para quem Ele ama. Porque esto Él revela a quien ama. Ele não joga pérolas a porcos. Él no le bota las piedras preciosas Você a los percebeu? cerdos.
Para quem não ama a verdade, ele envia um espírito de engano. Para quien no ama la verdad, Él envió el espíritu de engaño. Para quem ama a verdade, Para quien ama la verdad, ele envia um profeta. Él envió un profeta, Não um espírito de engano. no el espíritu de engaño. Irmãos, eu viajo muitos quilômetros Hermanos, yo viajo muchos kilómetros para ouvir pregadores me confrontarem. para ver predicadores confrontarme. Porque às vezes nós confessamos que roubamos uma corda, Nosotros a veces confesamos que robamos al mundo en una cuerda, mas esquecemos de dizer que tem uma vaca na ponta da corda. y nos olvidamos de decir que hay una vaca en la punta de la Então cuerda. algumas pessoas dizem, pastor, eu tive alguns problemas. Hay pastores que dicen que tuve algunos Eu problemas. falei, qual? ¿Cuál? Os problemas. Unos problemas. Qual? ¿Cuál? Eu gosto de ser confrontado. A mí me gusta ser Eu confrontado. gosto de me jogar no chão Me gusta botarme al suelo e me sentir pequeno diante da glória de y Deus. sentirme pequeño frente a la gloria de Dios. Porque toda vez que a lágrima cai nos meus Y olhos, toda vez que la lágrima corre por mis eu me ojos, sinto vivo no Espírito. me siento vivo en el Espíritu. Agora escute bem, Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Ahora escucha, Dios solo puede usar un hombre grandemente después de quebrantarlo grandemente. Deus só fala com pessoas que a sua carne está morta. Dios solo habla con personas que su carne está muerta. Você já viu um morto no caixão reclamando do caixão? ¿Ya viste un muerto en el ataúd reclamando del ataúd? Você já viu um morto reclamando do seu smoke, da sua roupa? ¿Ya viste un muerto reclamando de su traje? Jesus disse, eu sou o único que posso matar o homem um dia e ressuscitá-lo na mesma hora. Él dijo, yo soy el único que puede matar al hombre un día y resucitarlo a la misma hora. Morra antes de morrer, antes que seja tarde demais. Muere antes de morir, antes que sea tarde de más. Você tem que matar o velho homem, a velha natureza religiosa e carnal. Tienes que matar al viejo hombre, la naturaleza religiosa y carnal. Porque você pode morrer Porque puedes morir quando não tiver mais tempo. cuando no haya más tiempo. Então morra tudo hoje. Entonces hoy muere E o Senhor te ressuscitará. y el Señor te Na resucitará mesma hora, en la misma hora, no mesmo instante, en el mismo instante, uma nova vida. a una nueva vida. Fique em pé no Senhor. Ponte en pie, por favor. Eu quero que você feche os olhos. Yo quiero que tú cierres los ojos. Eu não quero ouvir palavras agora. Yo no quiero escuchar palabras Eu ahora. só quero ouvir lágrimas e gemidos. Yo quiero escuchar lágrimas y gemidos. O Senhor não resiste gemidos. El Señor no resiste a los gemidos. Quando a lágrima é sincera e desesperada. Cuando la lágrima es sincera y desesperada. Foi assim que Davi mostrou a sua índole para ele. Fue así que David mostró su índole para él. Neste lugar, tu és real. Eu não quero que você cante, eu quero que você ore. No quiero que cantes, quiero que ores. Vou me entregar Voy a entregarme totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Olha o Espírito Santo aqui agora. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha
dos arrependidos.